Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Bianchi Podcast. Esse podcast aqui, ele tem o intuito de trazer os melhores convidados para a gente falar sobre criptomoedas, mentalidade, investimentos. Eu estou aqui nesse episódio com o ilustre convidado Roberto Campos, especialista em tributação cripto. A gente já se conhece tem uns 3 anos mais ou menos, né? Desde 2021. E esse episódio vamos falar sobre um assunto que tem muitas pessoas que acham que o mercado de cripto não precisa, né? É um assunto muito negligenciado, até porque a história do mercado, né, de Bitcoin é ser um mercado descentralizado. Então, esse episódio aqui, a gente vai desvendar todos esses mistérios que circundam sobre o tema Bitcoin e criptomoedas. Então, vamos começar aqui, Robertão. Eu quero que você comece se apresentando para a galera, né? Eu sei que tem muita gente que já te conhece já, porque a gente fez algumas lives, a gente lançou um produto também junto, né? Então, vamos começar. Galera, se sintam-se em casa, a gente está aqui ó, com uma aguinha, com pão de queijo. Vamos lá. E no final eu vou abrir para perguntas, então fiquem até o final, apertem o botãozinho do like. E é importante lembrar que esse episódio é um oferecimento da corretora OKX, a corretora que mais cresce no Brasil e no mundo, porque ela é super rápida, segura, tecnológica, ela tem muita liquidez, ela tem uma variedade incrível de criptomoedas e é o melhor lugar para você estar investindo com segurança. Então vamos lá, Robertão. Conta um pouco mais da sua história, porque você foi parar nesse mercado, nesse assunto, né? E como você caiu de paraquedas no mercado de cripto? Por que mercado de cripto também? Mas quero escutar um pouco lá atrás aí da sua história, porque tem muita gente que quer te conhecer, não te conhece ainda. Vamos lá. Para começar, muito obrigado pelo convite aqui para o Boteco do Bianchi, né? Estamos aqui Botecão. no Botecão, está tudo ótimo, maravilhoso, o ambiente é fantástico. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos contar um pouquinho da minha história. Então, eu tô com 57 anos, né? Você tem metade da minha idade, né? Um garoto novo, 32. tá, um garoto novo. Muita história, tem muito chão pela frente. Então, o que aconteceu comigo e como é que eu vim parar aqui, né? Eu, em 2008, tive o meu primeiro cliente que apareceu fazendo. Eu faço imposto de renda desde da década de 90. Com meu pai, comecei lá fazendo imposto de renda de papel ainda, né? E aí, por volta de 2008, meu pai já não estava mais comigo. Meu pai teve um derrame em 2003, saiu, ficou em casa descansando e eu fiquei sozinho. E aí, um amigo meu, em 2008, virou para mim e falou assim: Cara, eu ganhei um dinheiro aí com umas opções de Petrobras e eu preciso declarar. Eu falei assim: Não sei declarar isso, né? Disse, e aí? E aí eu vou estudar e vou ver como é que é. Aí eu fui lá, fui fazer um curso de imposto de renda sobre tributação de bolsa de valores e tal, naquela época não era curso online, eu tinha que pagar um curso presencial, final de semana, estudando e tal, para ver como é que era aquilo e tal. Aprendi a fazer tributação de bolsa de valores lá em 2008. E dali para cá, foi uma revolução de tributação em investimentos, diversos tipos de investimentos. Quando apareceu os criptoativos, muita gente veio falando, não, porque agora os criptoativos a gente está ganhando dinheiro e tal. E eu tenho um background de programação de computadores. Na década de 80, quando eu tinha meus 15 anos, eu fiz um curso de programação em CPM-80, que é um processador anterior aos PCs. Eu tive um TK-82, que era um computador que tinha 2K de memória. Imagina, 2K de memória era nada, né? E a gente tinha que aprender a programar em Assembler para programar para aquele computador. E aí eu fui aprendendo a programar aquilo, depois eu fiz os programas de contabilidade todos do meu escritório usando DBase 3 Plus programado, Clipper, fui aprender C++, então eu aprendi linguagens de programação. E com isso, quando veio os criptoativos, que tem muita base de informática, a maioria dos contadores não consegue nem entender o que é. E eu sei exatamente o que é, porque eu sei o que está por trás dele. Eu vou lá ler, por exemplo, um paper de criação de um criptoativo, eu entendo como é que ele funciona. Eu sei o que é um blockchain, eu sei o que é uma cadeia de autenticação, eu sei o que é uma cadeia de fluxo de criptoativos. Eu sei entender essas coisas lá no bit, né? Lá nos zeros e uns. Então, quando você consegue entender isso lá na base, muda bastante facilita bastante
o entendimento de quando um ativo digital é um investimento, quando ele é um documento digital, quando ele é um jogo, com a diferença de um game. Então, você consegue entender na implementação do código o que está sendo feito com aquele ativo. Isso facilita, por exemplo, na hora de fazer escolha, você vai tributar isso aqui como o quê? Isso aqui é um tipo de uma coisa ou um tipo de outra coisa? Se ela é um NFT, se ela é uma criptomoeda, você na implementação consegue entender as diferenças. Isso faz muita diferença para os contadores em geral que não entendem de informática. Então essa base sua meio que em programação lá atrás Facilitou meio o meu que entendimento. clarificou, né? Facilitou chegar até aqui, nessa área de criptos. E você começou no mercado de cripto quando, assim, nessa parte Eu de... comecei no mercado Você de... investe também, né? Invisto. Na verdade, eu sou holder, né? Eu invisto comprando e Sim, sentando em sim. cima. Eu não compro e vendo, eu não sou trader. Eu não sou trader nem ações. Eu não sou bom trader. Eu não tenho o controle emocional. Você no começo você estava falando que o seu podcast fala de controle emocional e tal. Eu não tenho nenhum controle emocional quando se trata do meu dinheiro. Então, quando eu começo a perder o meu dinheiro, eu entro em pânico. Então, eu não sirvo para trader, entendeu? Eu gosto muito de ver o dinheiro crescer. Quando ele começa a diminuir, eu fico ensandecido. Então, eu tenho alguns investimentos em renda variável que estão lá, eu nem olho para eles, porque se eu olhar, eu fico nervoso, eu quero vender, já entro em problema. Então, eu não sou bom trader, então eu sou holder. E aí eu entrei nisso. Como é que eu comecei com isso? Eu comecei com isso quando os primeiros clientes de contabilidade de imposto de renda viraram e falaram assim: eu ganhei uma quantia aqui em criptoativos. Eu falei assim: como opera criptoativos? Eu não entendi ainda Uhum. a base de nada. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer cursos de como investir em criptoativos, como criar uma carteira digital, como abrir uma conta na corretora, e aí fui entendendo. Aí eu descobri que tinha os papers dos criptoativos, aí eu fui começar a ler papers para entender a implementação. Por exemplo, o cliente vinha para mim, um NFT, eu comprei um quadro digital. Eu falei, porra, que é isso, né? Aí fui lá ler o paper, o que era um quadro digital, como é que São funcionava. muitas nuances, né? Os contratos digitais, né, que a gente pode fazer com compra e venda de imóveis. Tem gente vendendo a $1 um pedaço de um terreno. Quer dizer, por $1 um pedaço de terreno, o cara compra o quê? Uma xicrinha de café de terra, né? Não dá para nada, né? Não dá pra Mas nada. se o cara compra lá por $1 cada pedacinho do terreno, você pode ir comprando de dólar em dólar. Um dia você vai ter um terreno de 100 metros quadrados se você comprar, sei lá quantos dólares daquilo. Mas tem gente fazendo esse tipo de operação. E eu acho uma operação interessantíssima, porque para o cara que tem o terreno, talvez ele tenha um terreno que para ele vender vai ser muito difícil, mas as pessoas podendo comprar de pouquinho, ela consegue comprar. Então, tem várias implementações que precisam de conhecimento, mas ao mesmo tempo, tem gente vendendo terreno por $1, que o terreno, tecnicamente, se você for olhar no registro de imóveis, não pode ser fracionado. É um terreno que, por lei, não pode ter mais de um dono, ele é unifamiliar, você não pode ter 20 famílias donas daquele terreno. E o cara fracionou aquilo para 50 mil pessoas, porque vendeu por $1, 50 mil dólares. Resultado, tem uma técnica que é ilegal, porque ela não pode ser registrada no cartório, você nunca vai poder ser dono daquele teu pedaço, Uhum. só no mundo digital. Então, assim, tem coisas que as pessoas não sabem que estão sendo lesadas de certa forma, porque na hora que você compra um terreno fracionado e você descobre que você não pode ir no cartório e fala assim, eu quero ser dono de 5 metros quadrados desse terreno, não pode, é proibido. Por quê? Porque pelo zoneamento dessa cidade, esse terreno aí não pode ser fracionado. Então, essas são coisas que eu, enquanto programador, consigo, ao mesmo tempo sendo programador e contador, e tendo feito 5 anos de direito, que eu fiz faculdade de direito, fiz 5 anos de direito, eu não advogo, mas eu fiz a faculdade de direito na UERJ até o final. Fazendo isso, eu tenho uma base jurídica, contábil e técnica que eu consigo navegar esse mundo. Facilitou, né? Facilitou a minha vida. E hoje você considera que existem muitas oportunidades ainda em Oceano Azul para quem quiser virar um contador nesse mercado? Quais são as oportunidades aí? Para a gente comunicar com esse pessoal também. Eu acho que a gente está engatinhando nessa tecnologia. Por quê? Poucas pessoas, poucos contadores têm esse know-how, né? Pouquíssimos têm o know-how, mas não é nem só isso.
Eu acho assim, eu acho que o blockchain é o futuro. Não os criptoativos em si, mas o blockchain é o A futuro. tecnologia em A si, né? tecnologia em si é o futuro. Eu acredito que, por exemplo, o blockchain, ele tem um potencial de substituir todos os cartórios de registro do mundo inteiro. Ah, o meu imóvel está registrado no cartório e tal. Não precisa ter cartório para registrar o teu imóvel. Você simplesmente pode ter um blockchain que o próprio governo controle e acabar nos cartórios. Não tem que ter mais cartório. Por quê? Porque qualquer um com aquela chave consegue consultar aquele documento. Os Uhum. documentos vão ficar guardados numa blockchain que ninguém pode alterar, porque tem uma sequência que não pode alterar. Então, havendo um sistema de blockchain realmente estruturado, você pode substituir os cartórios, as contas de banco. O Pix já prova isso, o Pix está em cima de blockchain. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso vai revolucionar o mundo. E o contador que não entende vai ter dificuldade de se adaptar. E é um subnicho, né, que chegou com tudo. Vale a pena eles ficarem Esse de ano olho, né? vai bombar, né? Os criptos estão bombando. O Bitcoin está em quanto hoje aí? 72 mil, Ah, é. rompeu a máxima histórica, resistência. É, Agora vai lá para 80 mil. vai. Agora não tem mais teto, né? Agora o céu é o limite. Então, se você pega um Bitcoin hoje e ele bate $100.000, são R$ 500.000. Uma pessoa que conseguiu comprar ele quando estava na baixa lá 30 mil, vai bater em 100 mil, triplicou o Pô, capital sem fazer nada, né? Apertou o botãozinho e ali. sentou em cima, entendeu? E triplicou o capital, assim, já dobrou, né? Mas tem potencial para triplicar. Então, assim, eu entendo que vai ter muita gente que vai precisar pagar imposto, porque vai fabricar quantias enormes de dinheiro, e um cara que tem, por exemplo, tinha R$ 300.000, comprou 10 bitcoins a 30 mil lá, né, e agora ele está valendo 1 milhão cada um, esse cara multiplicou por quanto o capital dele, né? Uhum. Então, assim, esse cara um dia vai realizar. Aí ele realiza isso e fala assim: olha, realizei meu dinheiro, eu tenho agora aqui $5 milhões, R$ 5 milhões, R$ 10 milhões, um capital gigantesco, Mudou a vida. mas ele não pode trazer para o Brasil, não consegue botar aqui, porque se ele trouxer, a Receita Federal vai morder. Esse capital está parado dentro de uma exchange no exterior. Se ele tentar tirar para uma conta no exterior, ele vai ter que explicar de onde vem. Como ele declara no Brasil, o banco do exterior vai querer que ele prove que ele tributou no Brasil. Quer dizer, ele fica preso. Ele vai precisar, de alguma maneira. É aí que entra você e nós. Tem, Mas aí, agora começando lá de lá atrás, assim, sobre a legislação, né? Como é que estava antes, 2003, 2023 para trás, e agora, o que mudou agora de 2024 para a galera eu vou ter até dar se cuidar? um passo para trás, Show né? de bola. Que é a 1888. Antes da 1888, os criptos, de um modo geral, eram considerados aberrações, vamos dizer assim, né? Eles diziam: isso aí não existe, é imagem da sua cabeça, é um ativo tecnicamente virtual mesmo, e a gente entende que é um investimento como qualquer Isso outro. qual ano, mano? Antes da Foi 1888, quando, amigo? 2018, 19, né? Então, antigamente, a pessoa podia comprar, vender, fez 1 milhão ali, lucrou, virou dinheiro E e tchau, não precisa não pagar era, nada. ao Já tinha contrário. alguma coisa? Ao contrário, tributava no programa ganho de capital, como qualquer investimento. Por exemplo, você comprou um relógio. Entendi. Comprei um Rolex, custou quanto? Custou $5.000. Mas eu trouxe para o Brasil, chegou aqui, o cara me ofereceu R$ 100.000, eu vendi. R$ 100.000 são $20.000, paguei 5, vendi por 20, tem que tributar. Ou seja, a Receita entendia que isso aí era uma coisa como outra qualquer, que você comprou e teve um ganho. Teve um ganho, tem que pagar. E você ia lá para o programa ganho de capital. Não era considerado investimento, era considerado um bem qualquer. Você pode comprar, por exemplo, a sua estátua do Batman que está aí atrás, você pagou $1.000. Aí agora veio um cara, viu o seu vídeo e falou assim: eu te dou $10.000 nessa estátua. Se você vender, você vai ter que pagar imposto no programa ganho de capital. Qualquer coisa que você tenha que não tenha outra formatação separada vai parar no programa ganho de capital. E aí as coisas vieram mudando. A 1888 ajeitou um pouco como é que ele era entendido. Em 2018, né? Em 2018, 19, foi ali naquela época, Foi a mais ou primeira menos. martelada, ó, a gente tá de olho, A gente está já vendo estamos aprendendo. vocês, exatamente. E aí, agora em 2023, vem uma mudança que eu considero uma mudança radical na formatação e que eu acho que foi cometido um engano, na minha opinião, um engano que deveria ter sido visto pelos congressistas, e aí eu acho que é falta de orientação, uma pressa de fazer as coisas para travar
um determinado ponto que estava na briga e esqueceram do outro ponto. Na minha opinião, eles tinham que ter dito que saía do programa Ganho de Capital os investimentos do Brasil também, mas não saiu, só saiu o exterior. Então hoje os seus ganhos em criptoativos são tributados no programa de Ganho de Capital quando você está no Brasil e são tributados na lei 14.754, que vai ser a apuração anual, só vai pagar agora em maio do ano seguinte, quando o teu investimento está no exterior. E eu acho que isso criou um potencial problema para as empresas que seguem no Brasil, porque elas têm, tem a isenção de 35 mil. Mas apesar da isenção de 35 mil, você não pode compensar prejuízos. E na lei 14.754, a compensação de prejuízos é potencial. Então, um trader que investe, compra e vende diariamente 10, 12 vezes por dia, e ele está numa exchange no exterior, a apuração dele é pelo saldo. Saldo quando? Saldo do ano. Então, se ele no mês de janeiro ganhou, no mês de fevereiro ele perdeu, ele não paga um centavo de imposto. Paga uma vez só. Ele só vai pagar no final do ano a apuração anual, o saldo positivo das operações em todos os investimentos que ele tiver no exterior. Então, por exemplo, se ele tem renda fixa americana, se ele tem ações da Apple e as ações da Apple subiram 500%, mas ele perdeu dinheiro numa cripto, stablecoin, um lixo coin qualquer desses aí que se desvalorizou. Já se comunica, né? Esse prejuízo é compensável com as ações da Apple. Olha só a vantagem que o investidor no exterior ganhou. E o Brasil vai ver uma saída de capital. Saída, né? Vai dar uma martelada nos empresários, quem tem corretora aqui, né? Exatamente. Já era um grupo menosprezado, porque todo mundo já sabia que as corretoras nacionais eram inferiores. Agora, com essa martelada, piorou mais ainda, né? Eu acho que isso vai ser corrigido esse ano, imagino eu. Por quê? Porque está havendo um gap, vai vir uma discussão, agora depois desse imposto de renda vai vir uma discussão sobre isso, explicando que como é que você vai fazer com os caras que estão no Brasil e vão levar o dinheiro para as exchanges no exterior, porque ele não quer, que ele quer poder compensar os prejuízos com os investimentos que ele tem em outras áreas, enquanto no Brasil ele não pode compensar os investimentos cripto com ganho de bolsa. Mas se ele estiver no exterior, ele pode. Então, hoje virou um pão quente ir embora do Brasil. Eu quero te vender todas as minhas ações da Vale, da Petrobras brasileira, e vou comprar a DR na Bolsa Americana, porque se eu perder dinheiro, eu compenso com a cripto. Se eu ganhar dinheiro, eu compenso com renda fixa. Todos os meus investimentos estando fora do Brasil, eu compenso. E quanto aqui, a gente não está podendo compensar o prejuízo de Bolsa, nem com o prejuízo da renda fixa brasileira. Ficou muito ruim para o investidor brasileiro. Explica para os leigos ali, para a galera que não sabe o que é essa compensação, porque isso é um grande ouro que acho que muita gente não sabe. Muita gente não se ateve a esse detalhe. A Lei 14.754, que saiu em dezembro agora, 12 de dezembro, se eu não me engano, ela trouxe a vantagem de poder compensar os prejuízos sobre os ganhos nos investimentos e os prejuízos que você tem nos investimentos quando você está com esses investimentos fora do Brasil. Então, se você está brasileiro, mora no Brasil, investe em renda fixa nos Estados Unidos através da Avenue, por exemplo, Charles Schwab, você tem lá uma investidora, uma corretora qualquer americana, onde você trabalha lá e tem o teu dinheiro investido. Você tem renda fixa, você tem bolsa americana, tudo fora do Brasil. E você tem cripto. Aí você perde dinheiro lá numa cripto lixo que você tinha, você pega e fala assim, mas eu tive lucro lá na minha Apple, eu posso compensar? Pode. Eu pego o lucro da Apple, vou abater o prejuízo da cripto, e se o prejuízo for maior que o lucro, eu não tenho que pagar nenhum centavo de imposto. Então, para você que está investindo fora do Brasil, essa lei é uma maravilha. Roberto, mas acabaram com a isenção dos 35 mil reais. Gente, isso é para quem é muito pobrinho. A galera não entende, por exemplo, se ela tiver uma banca de R$1.000, uma compra, uma venda, um trade é 2.000. E isso ela vai fazer em um dia, uns 5, 10, já vai bater praticamente o valor com uma banca de R$1.000. Só. Pois é, na prática, se você tem reais e transforma numa cripto, vendeu uma cripto, comprou outra cripto, você, ao fazer essa troca,
Você fez 2 vendas, né? Você Sim, vendeu uma para comprar outra. Então, essas 2 vendas vai acabando dobrando esse vai se número. acumulando, Quer né? dizer, em 15 vendas no mês, você já acabou com os R$ 35.000. Assim, é muito rápido. Então, isso é para quem não opera, ou não opera nada, ou tem um valor muito baixo investido, porque 35 mil são $5.000, $7.000. $7.000 não é nada para esse mercado, entendeu? É um mercado que o cara faz uma operação de $7.000 no mês, acabou a isenção. Então, isso é para Uhum. quem realmente é muito pequenininho, está começando, está aprendendo, não faz muitos trades. Agora, a pessoa que tem um valor alto de R$ 100.000, R$ 200.000 investido, fez uma operação, já perdeu a isenção. Então, não faz sentido. É melhor ele estar fora do Brasil e poder compensar prejuízos e ganhos em operações diferentes. Isso eu Uhum. acho que é uma grande vantagem. Não, completamente. Total. E hoje, qual a melhor estratégia para o investidor, para o trader, ele conseguir otimizar o imposto? Na minha opinião, botar o dinheiro para fora do Brasil. Por quê? Porque Uma você, corretora internacional, numa seria? corretora internacional, numa corretora que não seja brasileira, abrir uma conta lá fora, transfere o dinheiro para fora do Brasil e opera lá fora. Por quê? Porque se você opera todos os meses e ganha, por exemplo, R$ 100.000, vou fazer conta redonda, tá? Vou falar de 100 mil, porque 100 é uma conta fácil de fazer conta. R$ 100.000. Todo mês você ganha R$ 100.000. Aqui no Brasil, todo mês você vai dar 15% para o governo. Então, você ganhou aqui R$ 100.000 em janeiro, até o dia 29 de fevereiro você tinha que ter pago um DARF de 15 mil. Ganhou 100 mil em fevereiro, até o dia 31 de março você vai ter que pagar um DARF de 15 mil. Você tem uma corretora no exterior com os mesmos 100 mil ganhando todo mês, você só vai pagar no final de maio do ano seguinte, ou seja, maio de 2025, 31 de maio de 2025, que você vai ter que pagar, e ainda assim você vai poder compensar os prejuízos. Quer dizer, se você teve lucro durante 6 meses e prejuízo durante 6 meses, no final do ano você ficou no 0 a 0, você não vai pagar nada. Agora, no Brasil, se os primeiros 6 meses você teve ganho, você pagou 15% todo mês, e depois, quando você tiver prejuízo nos outros meses, você não pode compensar esse prejuízo com nada. Você não pode Uhum. abater. Então, na minha Total. opinião, o trader de criptoativo tem que ir embora do Brasil, ele tem que operar fora. Uhum. Ir Aí, embora no sentido de tirar o investimento daqui, tá? Não precisa se mudar do Brasil, não. é, foi até um ponto legal que daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso. Mas vamos supor, a coisa bem legal que a gente estava conversando no background lá, que foi o seguinte. Beleza, a corretora, ela tem ali a sede ali nos paraísos fiscais, Seychelles, né, que geralmente ficam. Só que ela abriu um escritório aqui tem uns 6 meses. Você continua dentro dessa lei da corretora internacional, né? Na lei internacional, por mais que ela tenha aberto um escritório em São Paulo, por exemplo. Você tem dois entendimentos aqui diferentes, tá? Que, na minha opinião, precisa ser separado. Se ela tem um pé no Brasil, ela tem obrigações para com a Receita Federal. A corretora, não o trader. Hum, Então, essa corretora vai informar todas as operações que ela tem com os traders dela no mundo inteiro aqui. Mas isso ela já vai ter que informar mesmo que ela não tenha um pé no Brasil. A diferença qual é? É que se ela não tem um pé no Brasil, como é que a Receita Federal vai intimar uma corretora que não existe no Brasil a falar assim, me manda os dados aí dos meus brasileiros? A corretora fala assim, o senhor vai catar coco, eu não tenho obrigação nenhuma. Quem é você para vir aqui me dizer o que eu vou fazer? Aí eu sou a Receita Federal do Brasil. Liga aqui para a diretoria da Seychelles aqui, de bolsa de criptos aqui de Seychelles, onde eu sou, onde é a minha sede, e fala para eles, olha, você, por favor, manda lá para o Brasil. Não, vou mandar para Seychelles que manda para o Brasil. Eu não tenho obrigação nenhuma com a Bolsa Brasileira, com a Receita Federal Brasileira, nada, zero. Então, assim, eu entendo que a Receita Federal criar uma lei dizendo, vamos pegar todas as corretoras do mundo e mandar dados para a gente, vamos mandar se quiser, né? Ela pode querer, aí é com ela. Mas a obrigação legal de fazer ela não tem. Agora, agora, se se ela ela. envia ou não, outros 500, é isso. Exato. Agora, se ela tem um pé no Brasil, aí ela começa a ter um problema, que a Receita Federal pode começar a multar essa sede brasileira dela, pode começar a criar problemas para ela ter uma sede no Brasil, para ela fazer remessas de capital para fora, pode bloquear a conta dela, pode bloquear o CNPJ dela. E aí você começa a ter outras formas de coagir essa empresa a informar esses dados. Então, assim, eu entendo que realmente são dois modelos bem diferentes quando você fala de uma corretora que tem um pé no Brasil e quando ela não tem um pé no Brasil, Um escritóriozinho, assim, no é máximo, né? que a Receita pode ter uma forma de coagir ela a entregar dados. Mas isso não faz com que ela se torne uma corretora brasileira, ela não é. Uhum. Seu investimento foi enviado para uma corretora no exterior, está sendo feito lá. Ah, mas eu mandei o Pix
para a remessa online é que botou lá na minha conta. Eu mandei o Pix para a Wise botou na minha conta. Olha só, se você mandou um Pix para uma empresa brasileira que não é uma corretora de cripto, é uma empresa de remessa de capital. Ah, mas a Binance ou a fulana, a ciclana lá, corretora X, tem um acordo com a remessa online, quando eu mando já vai automático para minha conta lá. É um acordo entre elas. A empresa daqui não é uma empresa de cripto, ela não opera cripto, ela não faz isso. Ela opera dólar, real, o que ela quiser, mas ela não opera cripto. Então, de qualquer maneira, a melhor estratégia é corretora internacional. Então, a OKEx entra nessa jogada, porque ela vai te trazer um pouco mais de segurança. Agora, eu quero fazer uma pergunta que pode ser que tenha muito a gente ali. Inclusive, pessoal, esmaga o botãozinho do like, compartilhem essa live. Estão curtindo? Você já pode deixar os comentários aí, as perguntas, que daqui a pouquinho mais para frente a gente vai abrir para as perguntas, beleza? Já podem mandar as perguntas aí sobre tributação de cripto. Agora, eu acredito, Roberto, que deve ter uma pergunta aí que a galera deve estar falando, que é o seguinte: existem diferenças de contas de pessoa física e jurídica, no sentido de blindagem, de imposto? O que muda na prática ou nada? Vale a pena ou não? Muda muita coisa. Por exemplo, tudo isso que eu falei agora de abrir conta no exterior, se você está falando de pessoa jurídica, não vale. Não vale. Essa lei é para pessoas físicas. Aí você vai ver, tem outras implicações. Por exemplo, se você abrir uma offshore, que é uma empresa, pessoa jurídica, fora do Brasil, e essa empresa, pessoa jurídica, opera criptos lá fora, e você fez isso porque você queria poder compensar prejuízos, e as pessoas jurídicas, dentro delas, já podiam compensar prejuízos que a lei permitia lá fora, e só o lucro dessa pessoa jurídica seria tributado se houver. Então, nesse caso, você agora vai ter um outro problema que essa lei, que saiu depois, que foi a emenda constitucional também, trouxe aí algumas outras coisas, e aí entre a 14754 e a emenda constitucional, você tem uma série de fatores que mudaram para a gente, com a obrigatoriedade, por exemplo, da declaração transparente de bens. A 14754 trouxe a transparência ou opacidade. O que significa isso? Se você tem uma pessoa jurídica offshore, fora do Brasil, você vai ter que escolher agora, até 31 de maio, se você vai querer declarar de forma transparente, ou seja, o que tem dentro da empresa vai declarar como sendo seu e deixar de declarar a pessoa jurídica, ou se você quer declarar de forma opaca, ou seja, eu quero blindar, esconder o que tem lá dentro, vou declarar só a empresa, não vou declarar o que tem lá dentro. Você pode fazer? Pode. Qual é a implicação disso? Você fazendo de forma opaca, você vai tributar os 15% do lucro que essa empresa te distribui todos os anos, mesmo que você não saque o dinheiro de dentro dela, porque essa é a regra. Para não encair nessa regra, você tem o artigo 5º, inciso 5º, tem lá umas regrinhas. Ela tem que ser uma empresa operacional, onde a operação dela gere mais de 60% do rendimento dela, que não seja rendimento de capital, então investimentos não vale, os rendimentos de investimento não contam, aluguéis não contam, investimentos em bolsa, criptos, ações, nada disso conta. Tem que ser atividade física, né? Ela tem que prestar um serviço ou ela tem que vender um produto. Se você não tem uma empresa que faz isso, então você vai ter que pagar 15% sobre o lucro, ainda que esse lucro não tenha sido distribuído aos sócios. Ficou lá no balanço, lá eu ganhei 100 mil reais, 100 mil dólares, está lá no balanço parado, o governo brasileiro quer 15% desse balanço. É outra coisa que eu acho que sim, ele vai esmagar o brasileiro, dizendo me declare, mas se o brasileiro tem uma conta num paraíso fiscal como o BVI, como Bahamas, ou como, sei lá, Turcos e Caicos, ou sei lá, um outro desses menores ainda que tem por aí, Seychelles, ou um menor ainda, qual o poder que o governo brasileiro vai ter para falar assim, Seychelles, me dá a lista de empresas que brasileiros são sócios dela? Entendeu? Tem países que nem tem a lista dos sócios, a lista de sócios fica só preso no escritório que abre a empresa. Não tem só tem a lista do administrador. E se o administrador for local lá, você não vai saber quem são os sócios. Então, assim, descobrir isso é muito complicado. E aí o cara não declara a empresa no Brasil. O Brasil não sabe que ele tem essa empresa. A empresa está num país que não declara quem são os sócios da empresa.
como alguns países do Caribe fazem. Tem alguns países do Caribe que não declaram, não tem lugar para você anotar quem são os sócios. Esses sócios ficam guardados, processos de fundação, de offshore ou de trusts, ficam guardados dentro de um escritório onde está só o cara que fundou aquilo lá. E o administrador é local lá, o próprio contador é o administrador da empresa. Você não vai saber nunca quem é o cara. Então, um jogo obscuro que Existem formas poucos de vão conseguir esconder isso aí. jogar. Existem formas de esconder. Você corre o risco de ser pego, mas a chance é muito pequena de descobrir, por exemplo, em São Cristóvão e Neves, por exemplo. São Cristóvão e Neves é uma ilhazinha do Caribe, um buraco no Caribe, com 50, 60 mil habitantes, com uma legislação extremamente opaca, que não informa quem são os administradores, não informa quem são os sócios, não informa nada. E para você abrir um processo em São Cristóvão e Neves e pedir, olha só, eu quero processar essa empresa para tomar o dinheiro dela, você tem que fazer um depósito de $100 mil para abrir o processo, senão você não começa. Então, assim, para um governo brasileiro abrir um processo lá, eu já vejo diversas implicações. Eles não são assinatura do FATCA, não assinam a CDE, não assinam nenhum desses acordos mundiais de troca de informação. Por quê? Porque eles querem ser opacos, eles querem ser o paraíso fiscal que quem quer esconder fica. Então, eu vejo que quem quer abrir uma empresa nesses lugares, a gente faz isso. Meu escritório faz esse tipo de coisa, tá? Meu escritório abre empresas offshore, eu faço... Nesses países todos aí. Em todos esses países. Eu faço planejamento patrimonial familiar, a gente bloqueia, blinda patrimônio, a gente faz todo esse trabalho. Agora, faço de forma lícita. Era isso que eu ia falar. Muita gente acha que, vou abrir uma offshore e é algo ilícito. Na verdade, é algo que muito político faz. Muita gente faz isso eu aí, faço de forma lícita. Eu não posso obrigar, por exemplo, o meu cliente que eu abri uma offshore de forma lícita a declarar ela no imposto de renda dele. O imposto de renda dele é dele. Se ele disser eu não vou declarar, é problema dele. Eu não posso fazer o imposto de renda dele sabendo que ele tem uma offshore e não declarar, porque aí é antiético, até certa forma eu estou cometendo um crime contra o Código de Ética do contador, eu não posso fazer. Mas eu posso abrir a empresa para ele e ele faz o que ele quiser da vida dele, entendeu? São coisas que eu não posso obrigar o meu cliente a fazer. Eu não sei o que ele tem, como é que eu vou adivinhar o que o cara tem, né? Ou o que o cara faz. Quando eu faço um imposto de renda, eu só sei o que o cara me informa, a menos que eu saiba. Aí, se eu sei, eu vou ter que falar para ele, olha, eu não vou fazer o teu imposto sem isso, porque eu não posso fazer. Então, faz o imposto com outra pessoa, mas eu posso abrir a empresa para você, entendeu? Então, a gente tem, assim, alguns pontos que a ética tem que dar um corte, a gente tem que parar. Mas a gente faz uma série de estruturas para blindagem, para proteção patrimonial, fundações, offshore, trusts, alocação de patrimônio, reorganização patrimonial. A gente faz todo esse trabalho no escritório. E eu vejo isso como uma forma de se proteger. Porque tem gente que vai no meu perfil lá e posta lá, imposto é roubo, né? Olha só, eu não acho que imposto é roubo. Eu acho que roubo é o que os políticos brasileiros fazem quando eles pegam o nosso imposto e fazem bosta com o imposto. Isso é roubo, tá? Que é o de praxe. O imposto, eu acho que ele é muito bem pago, porque, por exemplo, se o Brasil tivesse um sistema público de saúde, um sistema de educação de saúde de excelência, né? Retorno, né? Com retorno, que ninguém precisasse ter um plano de saúde, que ninguém precisasse ter um filho para pagar uma escola, que você pudesse falar assim, não, todo mundo agora vai estudar em escola pública, porque não vale a pena estudar na escola paga. Quem é que vai para a escola paga? Aquele cara que foi reprovado 3 vezes na escola, não passa, não anda, aí vai pagar uma escola para ele estudar, porque ele é um indisciplinado, não fica, não estuda, não faz nada. Então, o cara que está na escola paga, ele é um cara até marginalizado, porque só fica lá quem não consegue andar na pública, que é o normal em países civilizados. Ou você tem uma escola pública, uma escola paga, que é para esse pessoal que não faz nada, ou você tem uma escola paga que é de excelência, que é uma Harvard da vida, né? Que você paga porque você quer que seu filho seja num nível completamente diferente. E aí tem isso também. Mas se o Brasil tivesse educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, transporte de qualidade e segurança de qualidade, você pagaria o seu imposto com prazer, não é? Então, imposto não é roubo. Imposto é roubo aqui. Que o imposto é efetivamente roubado, tirado da gente, para ser usado para fins escusos, que a gente vê aí o pessoal fazendo, comendo lagosta, né? O pessoal de tudo. Comendo lagosta no almoço, com 5 garçons para cada ministro do STF, né? 3 assessoristas. Para que tem assessorista em elevador hoje em dia? Fala para mim. Por que
É 40, palhaçada. 40 ministérios. Pois é, impressionante ter ascensorista em elevador, não precisa mais ter isso, né, isso não existe mais no mundo inteiro. Aqui a gente tem ascensorista. Então, assim, eu acho que existe um abuso que faz com que a gente não queira pagar o imposto, concordo. E a gente precisa se defender. Então, vamos embora, o que a gente pode fazer para fazer, desde que não seja ilícito, eu faço. Muito bom esse toque aí. Agora vamos entrar num ponto que a gente tinha conversado uma vez, numa live, que é a pessoa que tem uma cidadania de Portugal, que é um país que é bem, né, legal, entre aspas, assim, nessa questão de tributo. Eu lembro que você falou do tempo, né? Explica um pouco mais disso aí, porque às vezes a pessoa tem essa dupla cidadania, italiana, portuguesa, e ela fica 3 meses lá, por exemplo, e ela declara lá, ela acha que é suficiente. Explica um pouco mais isso do tempo. O que o São governo reconhece? Pois é, são regras de definição de residência fiscal. É residência fiscal, tema O interessante. nome é residência fiscal, que se dá a você ter que declarar imposto aqui ou lá, né. Então, se você vai declarar imposto num determinado país, qual vai ser esse país? Por exemplo, Portugal e Brasil. O Brasil tem acordo de não bitributar com 40 países. E uma coisa que o pessoal confunde muito é que o pessoal acha que define onde você mora porque você escolhe onde mora ou porque você não fica menos de 12 meses fora do país. Aí tem gente que fala assim: olha, eu vou ficar. Deixa eu dar uma contextualizada que é o seguinte, a pessoa tem a cidadania portuguesa. A ela não, eu sou cidadão português, não vou nem morar lá, moro aqui, mas vou declarar lá porque lá é mais barato. Não é assim que Exato. funciona na Não. prática, né? E esse é um problema grande quando o cara tem essa cidadania, porque muita gente faz assim: o cara tem um passaporte português. Ele sai do Brasil com o passaporte brasileiro, chega lá em Portugal, ele entrega o passaporte português na alfândega, na fiscalização da Receita, e entra como português. Isso significa ele dizer o quê? Eu não vim com visto nenhum. Eu sou um português que estou voltando para casa. Para Portugal, ele é um português que voltou para casa. Aí ele pega esse passaporte português, vai até o posto de saúde e tira o cartão de saúde pública português. Declara: eu moro ali, ó, na casa da minha avó ou na casa do meu tio. Ele declarou que mora lá, tirou um cartão de saúde pública, tirou um CPF português, abriu uma conta no banco em Portugal, botou dinheiro nessa conta, fez investimento em criptos nessa conta e está lá como endereço de residência em Portugal. Para Portugal, ele mora lá. Ele não mora mais no Brasil. Portugal não é adivinho que uma pessoa veio aqui, abriu uma conta no banco com o endereço de Portugal, botou dinheiro nessa conta, investiu, e ele não mora em Portugal. Como é que Portugal vai saber que ele não mora lá se ele foi para lá fazer isso? Ah, eles controlam, não controlam nada. Eles têm uma noção de os controles. Aí o banco vai pegar e vai mandar para a Receita Federal Portuguesa um relatório dizendo: aqui o Alexandre Bianchi está aqui em Portugal agora, que ele entrou com o passaporte português dele, e ele abriu uma conta aqui no meu banco, eu paguei para ele aqui uns juros, Receita Federal Portuguesa, esse foi os juros que eu paguei a ele esse ano. Aí a Receita Federal Portuguesa vai falar assim: o Alexandre tem 500 mil dólares? De onde ele tirou esses 500 mil dólares? Alexandre, por favor, vem até aqui, me explica de onde saíram 500 mil dólares que você nunca declarou para mim. Você vai dizer: não, isso é o dinheiro que eu ganho no Brasil. Assim, você não declarou aqui para mim que veio do Brasil com 500 mil dólares. Não apareceu aqui a sua declaração inicial de mudança para Portugal. Ah, é porque eu não mudei para cá. Se você não mudou para cá, como é que você abriu uma conta aqui dizendo que era português? Você tinha que abrir uma conta aqui dizendo que você é um não residente, que a sua residência fica lá no Brasil e que a tributação do não residente é diferente da tributação do residente. Tem uma série de implicações legais isso. E as Uhum. pessoas não sabem. Tem um lance dos 6 meses, né? Como é que Pois funciona é, isso? se você passar mais de 183 dias por ano num país, você mora nesse país. E isso aí que vai infiltrar nas leis. Aí as pessoas acham assim: eu não vou passar mais de 183 dias, quando der 180 dias eu vou para o Brasil. Aí passa um mês aqui no Brasil e volta para lá. Espera aí, não é assim que conta. Pega os últimos 12 meses. Você passou mais de 183 dias dentro de um determinado país? Passei. Aonde? Em Portugal. Então é lá que você é residente fiscal. Porque dentro dos últimos 12 meses, não importa se foi contínuo ou pingado, eu a cada 2 meses eu vou ao Brasil, fico uma semana e volto, 2 meses fico uma semana e volto. Então eu nunca fico aqui 6 meses. Mas você ficou 10 meses em Portugal,
e 2 no Brasil, sendo que uma semana aqui, uma semana aqui, uma semana aqui, uma semana ali. A conta não é por período contínuo, a conta é por período que você ficou nos últimos 12 meses. Uhum. Então, se nos últimos 12 meses você passou mais de 183 dias num determinado país, é lá que você mora. Essa é a primeira regra de desempate. Tem várias outras. A primeira regra é essa. E no caso de Brasil e Portugal, tem um acordo entre Brasil e Portugal que define assim: vamos fazer o desempate. Brasil quer cobrar o imposto, Portugal também quer. Como é o critério de desempate? Onde ele passou 183 dias? Foi aqui ou foi lá? Foi lá. Então o Brasil vai ter que abrir mão. Não tem opção, está lá no acordo. Você não pode nem discutir, debater, definir. Está no acordo. Então, quem tem a cidadania portuguesa tem que ficar mais de 183 dias lá, tem que ter uma casa lá, mas a conta tem que ser na corretora portuguesa, né? Com nacionalidade portuguesa. Isso, não importa onde é a conta. O importa é que ele, quando abrir a conta, abra com a residência de Tudo Portugal. bonitinho lá. Aí ele vai definir que ele mora em Portugal. Pega as dicas de ouro aí, galera. Pega as dicas de ouro aí, hein? Passando só ouro aqui para vocês. E hoje, quais são os melhores países, assim, eliminando esses países fiscais como Seychelles, Bahamas, né? É o quê? Portugal, Itália, talvez? Quais são os melhores Para países? cripto, hoje a gente ainda tem alguns países que estão ainda se desenvolvendo. Portugal acabou de mudar a lei, ainda não está 100% em vigor tudo o que vai fazer, vai começar a piorar. A Espanha ainda está mexendo, Itália está mexendo, França está mexendo, a Europa está começando a se mexer para cripto. Era uma coisa que eles não faziam muito, estão começando a se mexer. Eu acho que o melhor caminho para quem quer investir em cripto ainda é botar em paraíso fiscal. É botar em BVI, Bahamas e operar por ali. Por quê? Porque simplesmente não tem legislação de imposto de renda. Como pessoa física ou jurídica lá? Aí eu abriria uma offshore e botaria lá dentro. Uhum. Interessante. Entendeu? Interessante mesmo. E hoje no mercado de cripto a gente tem várias ramificações que são infinitas, né? Vamos lá. A gente tem DeFi, a gente tem NFT, a gente tem airdrop, a gente tem games NFT. No final isso muda alguma coisa? Quais são as diferenças? Dentro de uma empresa não vai fazer diferença, porque dentro da empresa lucros e prejuízos se compensam Uhum. e as formas de tributação são únicas, não varia. Na pessoa física, com o advento da Lei 14.754, na minha opinião, ficou uma maravilha para o investidor pessoa física. Por quê? Porque agora tudo se compensa e também não faz diferença. Então essas diferenças elas eram muito gritantes até pouco tempo atrás, quando a gente estava no investimento com o GCAP, o que vale para os investimentos dentro do Brasil, que o GCAP continua valendo. Então você vai ter algumas diferenças ali, que pode ir para Carnê-Leão, que pode ir para GCAP. Agora, no exterior, investimento é investimento, não importa no que seja. Boa, boa. Agora vamos falar de uns assuntos obscuros aqui que eu acredito que muita gente deve estar se perguntando, que é o seguinte: e se eu não declarar? O que vai acontecer? Nada. Tecnicamente não acontece nada. Se você não declarar, se você não avisar para ninguém que você tem os criptoativos fora do Brasil, num primeiro momento nada vai acontecer. Não vai acontecer nada no primeiro momento. Não. Mas Se você for pego, você vai arcar com as consequências de pagar o imposto como se você tivesse declarado com multa e juros. Roberto, mas e se eu não for pego? Então não vai acontecer nada. O que eu vejo é muita gente dizer, eu não vou declarar porque a chance de pegar é muito baixa. É verdade? Eu acho que é muito baixa a chance de pegar. Eu acho que a chance de ser descoberto fazendo uma operação fora do Brasil, numa corretora internacional. numa corretora internacional, e que venham te descobrir, é baixa? Eu acho que é baixa. Roberto, Com inteligência artificial, tu acha que isso vai facilitar? o que eu acho que... Ou eles miram por só quem tem muito dinheiro? Porque eu acho que a Polícia Federal, primeiro, ela filtra os peixes grandes, porque é muita gente, né? Primeiro eles vão mirar as movimentações bilionárias, onde eles podem arrecadar mais, né? multibilionárias. Eles estão atrás de arrecadação. Então, se Dinheiro você... no bolso. O cara que vai movimentar ali, 5 mil, não declara 5 mil. Eles vão Isso pegar quem tá não declarando 150 milhões, assim, por exemplo. Esses números muito pequenos, eles vão no automático. É o computador que intima automaticamente, vai uma carta para casa do cara, ele tem que apresentar documento, entendeu? Tudo automático. Mas esse negócio de Polícia Federal, bateu na porta e tal, isso é para quem tem muito dinheiro. Agora, eu entendo que o problema que você corre quando você sonega e não declara o que você quiser não declarar, que é o ponto
mais importante da história toda, é até que ponto a Receita Federal tem acesso a esses dados. Então, se você está falando de Ilhas Seychelles, o Brasil não tem muitos acordos com eles para ficar trocando informação. Mas se vem uma Binance para o Brasil e fala assim, eu quero me instalar aí, e aí a Receita fala assim, para você se instalar aqui, você tem que me dar um relatório dos últimos 5 anos de todos os brasileiros que estão na tua empresa. E a Binance disse assim, eu não vou dar, a Receita disse, então você não se instala aqui? Então eu dou, toma. Você perdeu tudo, né? Porque agora vai ficar tudo às claras. Mas se você está operando através de uma empresa, por exemplo, que é opaca, como uma offshore, fora do Brasil, que é opaca, que ninguém sabe o que tem dentro dela. Você tem lá um lucro de $150 mil, você declara lá o lucro que tem e pagar o imposto, ninguém vai saber o que você tem lá dentro. Roberto, mas aí eu não vou poder sonegar, porque o balanço dessa empresa, a Receita pode intimar o governo lá e falar assim, eu quero saber qual foi o lucro dessa empresa. Pode, mas isso não é um processo simples. Dependendo do país, esse processo vai dar água, porque tem países que dizem eu não entrego se não houver um processo onde ele já seja culpado de algo. Você não pode intimar para ver se ele tem um problema. Você só pode intimar se ele já estiver condenado por sonegação ou tiver um crime de sonegação sendo investigado. Se não, você não tem um processo aberto de criminal por sonegação, eu não vou te entregar dados. Sigilo ainda é uma coisa que alguns países prezam. Então, dá para esconder em alguns lugares. Tem um lance de 5 anos, né? Se você não for pego em 5 anos, eles não buscam mais, assim. No critério brasileiro, a prescrição desses crimes financeiros é de 5 anos. Não é para tudo, mas para esses crimes financeiros, sim. E para quem for pego, tem que pagar retroativo e mais multa? Como é que funciona assim? A sonegação são 5 anos mais multa e juros. Na prática, assim, o que todo mundo deveria fazer é planilhar e anotar principalmente os prejuízos, né? Para possivelmente, para depois Daqui abater para possivelmente. frente. Até agora não podia nem compensar prejuízo, mas daqui para frente tem que anotar, planilhar tudo, para você ver exatamente qual é o teu lucro. Porque se você não teve lucro, qual é o problema de declarar, né? Quero ver isso na prática. O cara fazendo 15, 20 operações por dia, 50 operações por dia. Ele tem que, na minha opinião, isso é uma coisa que eu falo para o pessoal de bolsa quando eu dou curso de bolsa, tá? Na minha opinião, o operador, o trader, que não anota todas as operações que ele faz, ele não é trader, ele é apostador de bolsa, ele aposta na bolsa. É como se ele estivesse num cassino. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não consegue revisar as operações no fim do dia, ver as que deram certo, as que deram errado, por que as que deram certo, por que as que deram errado, deram errado. Se você não anota todas as suas operações, é igual você vender cachorro-quente na esquina e não anotar quanto você vendeu. Você não sabe quantos cachorro-quentes você vendeu? Se alguém roubou 15 cachorro-quente, como você sabe? Como é que você... eu vi pelo saldo no fim do dia. E se a corretora tirar, por exemplo, um ganho que você teve lá de 1 milhão, ela só botou na tua conta 500. Você não viu. Você vai saber que teve esse ganho se você não tem um controle? Não, não vai. Você só vê os saldos. Então, esse cara que não controla as operações uma a uma, ele é um apostador de cassino e o cassino dele é a criptoativo ou é a bolsa. Anotar, galera, tem que anotar. Temos perguntas aí? Só antes de eu falar, isso é uma coisa interessante que você falou. Quem usa aqui o Vector, né? Tem a Vector. A Vector do... Sim, utilizo... No meu canal a gente utiliza o TradingView. O TradingView, mas do... a vantagem da Vector é que ela anota todos os teus trades. Você consegue, no fim do dia, imprimir a relação dos trades que você fez. Então você não precisa anotar à mão. Você pode exportar para uma planilha de Excel e é boa todo dia. Para operar? A Eu tenho Vector um pouco de boa. medo de ligar a API, né? Tem que ligar a API com a corretora, isso pode dar uma brecha de hack, assim, não sei. Pode, mas eu acho que isso é uma coisa bem... Eles são muito bons, né? A Nelogic é muito boa, né? A Vector é da Nelogic. Eu gosto muito da Nelogic, eu faço muita parceria com a Nelogic nesse ponto, e eu acho que a Nelogic é muito segura. Ela opera para XP, opera para BTG, opera para todas as grandes corretoras. Então essas APIs deles são bastante seguras. Então, assim, não vejo grandes problemas. Ser invadido, eu acho que todo mundo pode ser invadido, né? Qualquer uma pode. Você vê, invadir a NASA, não vai invadir a Nelogic. Vai. Invadir o Twitter do presidente do Fed lá, da SEC. Os caras invadem qualquer coisa. Então, assim, invadir pode.
Mas eu acho que o Vector tem essa vantagem das anotações. Você diariamente exporta para uma planilha os teus trades e você consegue ter um controle sem ter que ficar você anotando item a item, né? Você exporta e salva todo dia. Eu tava vendo, eu vi num treinamento aí que tem um tal de P2P, né? E aí a pessoa tava falando que você usando P2P, você acaba se blindando, mas P2P a pessoa tem que fazer um Pix. E aí já começou a merda, né? P2P é Se você faz o Pix, o governo já sabe, né? Eu achei, P2, cara, esse cara é muito burro. P2P é peer-to-peer, tá? Que é, vamos traduzir, é pessoa para pessoa, vai direto de uma pessoa para outra. Você bypassa a corretora. Então você tem um Bitcoin lá que está valendo $72.000, eu tenho $72.000, eu falo, você quer me vender? Quero. Toma aqui os 72, agora me dá aí a chave. E se você vendeu essa chave para 10 pessoas? O primeiro que entrar na corretora e transferir esse Bitcoin, levou. E os outros? Uhum. Entendeu? Então, na prática, continua. Pega do mesmo jeito, né? Não tem nenhuma blindagem nisso aí. Se você não conhece e não confia na pessoa que você está comprando, eu não faria. Eu não faço P2P. Hoje, na prática, tipo, quanto menos você mexer, por exemplo, como eu posso diminuir ser pego? Tudo pode acontecer, mas, por exemplo, tu tem 1 milhão, compra 1 milhão, deixa na wallet, numa carteira, e quanto menos você mexer, menos o risco de ser pego, né? Quanto menos Sim, você movimentar ali, sim. colocou numa carteira ali fria, quanto menos Esqueceu que tem, movimentar, deixa lá. boa. Temos perguntas aí? Tem. O Leonardo Ramos falou, boa noite. Eu posso, por exemplo, deixar e operar somente na exchange fora do Brasil e na hora de realizar, mandar para a corretora nacional 30 mil por mês e ir sacando sem ter que pagar nenhum imposto? Isso seria maravilhoso, né? É o melhor dos mundos. Mas ao nacionalizar o dinheiro, na hora que você traz para uma corretora brasileira, você está nacionalizando o dinheiro. Você tem que tributar. Boa. Temos mais aí? Tem. O Lucas Lamonde falou, boa noite. Tem um lucro numa cripto na corretora HTX. Vendi e o valor está em USDT. Preciso declarar no imposto de renda à venda, mas posso pagar DARF apenas no exercício do próximo ano? Deixa eu abrir aqui, deixa eu fazer a pergunta. Fica pra galera no podcast depois, se ficar de boa. Lucas Iamonde perguntou o seguinte: eu tenho um lucro numa cripto na corretora HTX. Deve ser Essa uma corretora é corretora brasileira? Eu internacional. não conheço, pois é isso que eu ia falar. Eu acho que é uma corretora internacional pelo nome esquisito. O nome esquisito é corretora internacional. Então vamos dizer aqui que é uma corretora internacional. Tá. Tem um lucro numa cripto, na corretora HTX, vendi e o valor está em USDT. Preciso declarar no imposto de renda à venda, mas posso pagar DARF apenas no exercício do próximo ano? Vamos lá. Você tem que ter vendido em 2024 para isso acontecer. Se você vendeu em 2023, o pagamento é no mês seguinte, através do programa Ganho de Capital. Se você vendeu em 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024 para cá, as vendas que você fez, o lucro dessas vendas é tributado somente no ano que vem. Mas veja bem, isso é mais do que isso, gente. Vocês estão esquecendo uma coisa que é muito importante. Não é o lucro dessa operação que vai ser tributado, é o lucro que você tiver no ano. Você vai somar todas as operações que você fez no ano, vai subtrair todo o dinheiro que você perdeu no ano. A soma e subtração de todas as operações do ano inteiro, em 31/12, quanto deu de lucro? Ah, deu R$100 mil de lucro. Então você vai pagar em 31 de maio 15% de R$100 mil. Tem que ser um grande matemático. Você vai fazer isso mês a mês numa planilha, para poder controlar. Tem que ser na unha, não adianta. Tem que ser na unha. Exatamente. Show de bola. Guilherme Monteiro foi o convidado aqui do primeiro episódio. Realizo meus lucros sempre por Portugal. Tudo dentro da lei portuguesa. Mas se eu quiser trazer uma parte para o Brasil para comprar imóvel aqui, por exemplo, eu posso trazer esse dinheiro? Vamos lá. Vamos definir alguns pontos. Guilherme, né? Guilherme Monteiro. Guilherme, vamos definir alguns pontos. Primeiro, você é residente fiscal no Brasil ou em Portugal? Ah, eu sou residente fiscal no Brasil. Então, não importa onde você vende, você vai tributar o teu imposto no Brasil. Ponto. Tá? Ah,
Mas eu não trouxe o dinheiro, não virou real. Não importa, a lei brasileira não fala que a tributação se dá quando você trouxer para o Brasil, transformar em real, botar numa conta, nada disso. A tributação se dá quando você realiza o ganho, ou seja, na alienação. Esse é o fato gerador do imposto. De verdade, se isso aconteceu no ano passado, você vai ter que apurar mês a mês no programa Ganho de Capital. A partir de 1º de janeiro de 2024, se você fez essa alienação neste ano de 2024, você vai jogar na planilha, vai somando para ver se houve lucro no final de 2024, se no final de 2024 todas as operações de investimento, e aí todas as operações é tudo mesmo, tá? É ações na Bolsa Americana, é ações, sei lá, na China, no Japão, renda fixa nos Estados Unidos, renda fixa na Dinamarca, não importa o investimento que você tem. Vai somar tudo e vai subtrair todas as perdas de tudo que é investimento que você tem no final do ano. Se houve lucro, 15% vai ser pago na declaração de entrega até 31 de maio de 2025. Boa, matou a pau. Marcelo Andrade. Se eu for vender só daqui a 4 anos, pode declarar só em 2028? Obrigado. Pergunta interessante, né? Básica, mas interessante. Vamos lá. A declaração não tem nada a ver com o pagamento do imposto. A declaração, declarar e pagar imposto são coisas completamente diferentes. Vocês precisam se acostumar a separar na cabeça de vocês que declarar não tem nada a ver com pagar imposto. Por exemplo, tem um monte de gente que tem problema em declarar a 1888. Gente, declarar na 1888, para quem tem investimento no exterior, continua essa obrigação. Essa obrigação não acabou, tá? Essa obrigação segue. Todos os meses fazer a declaração que você tem na 1888. Então, você tem que ter o controle de todas as suas operações. Vai ter que ter. Então, declarar na 1888, o que isso tem a ver com o imposto? Tem a ver que a Receita sabe o que você está movendo. Mas o pagamento do imposto, para quem está operando agora em 2024, só vai pagar imposto em 2025, até 31 de maio, se houver lucro em todas as operações de investimentos ao longo do ano de 2024, nas suas operações todas somadas. Mas se você teve operações em 2023, a tributação continua a mesma. Inclusive, eu queria chamar a atenção, algumas pessoas que seguem o Alexandre já compraram o nosso curso. Nós temos um curso que eu dou o curso junto interessante falar sobre com isso. o Alexandre, o curso de tributação de cripto. E algumas pessoas já compraram o curso. E lá no curso, quando você entra para ver as aulas, você só vai ver aulas de como era a tributação até 31 de dezembro de 2023. Roberto, por que você ainda não botou nenhuma aula sobre essa tributação de a partir de 1º de janeiro de 2024? Eu botei uma aula lá, onde eu digo o seguinte: se você fez alienações do dia 1º de janeiro de 2024 para cá, não se preocupe com o pagamento do imposto. Apenas continue fazendo o controle das operações e declarando na 1888 e mantendo esse controle, porque você vai precisar dele lá quando o ano acabar, para apurar se as operações do ano todas deu lucro ou deu prejuízo. Mas o imposto você só vai pagar em 31 de maio. Então, se prepare para fazer a declaração de imposto de renda que vai entregar agora até 31 de maio, com as operações de 2023. E eu não quero botar as aulas sobre como vai ser daqui para frente, para você não confundir e não fazer bobagem. Porque eu tenho certeza que vai ter um desgraçado que vai ver a porcaria da aula e vai fazer a coisa errada e vai dizer que fui eu que ensinei errado. Então, para não fazer isso, não tem aula lá ainda explicando isso. Assim que passar o dia 31 de maio, eu vou começar a soltar as aulas sobre como vai operar com aquilo que a gente já sabe, porque também a gente não vai saber tudo. Eu imagino que a Receita não vai soltar todas as informações antes do 2º semestre. Boa. De como vai ser a declaração de 2025, que vai ser diferente dessa. Porque a tributação vai ser completamente diferente. Então, eu entendo que a gente já tem uma mudança nessa declaração em 2024, agora já vai ter uma mudança, que antes a gente ia lá e escrevia qual era o criptoativo que você tinha. Agora você vai ter uma janelinha daquela drop-down para escolher o ativo. Então vai vir listado todos os criptoativos. Agora, então toda hora mudando. Então, por isso é importante você estar dentro atualizado do curso Tributação Cripto. Cara, não tem ninguém falando sobre esse assunto no Brasil, então lá você vai beber da fonte com um profissional, Roberto Campos, que já está há mais de 40 anos no mercado de tributação, especialista em tributação cripto também, uma parceria nossa. Daqui a pouco eu vou deixar o link aqui na descrição quando terminar esse podcast.
Então aproveitem, porque é um ramo de conhecimento que não tem ninguém ensinando e você vai estar bebendo da fonte. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aí, tem mais perguntas. Vamos lá. Herbert Souza. Fiz um trade em criptoativos com ganhos de 20%. Transferi o valor para o USDT, tenho que pagar DARF? Sim. Você alienou as suas criptos e trocou por uma outra. Quando você faz troca de criptos de uma para outra, existe uma alienação. O único tipo de alienação, quando você tem uma troca que não tem que pagar imposto, é a permuta de imóveis. E muita gente confunde, achando que só porque troquei não tem que pagar. A permuta de imóveis não paga imposto porque a lei tem uma exceção. Então, se eu tenho um imóvel que vale 1 milhão, você tem um imóvel que vale 1 milhão, mas o meu imóvel eu comprei por 200 mil e eu teria que pagar imposto sobre 800 mil, mas a gente trocou o apartamento um pelo outro, eu vou lançar no apartamento que eu recebi de você na troca o custo de 200 mil e aí eu não pago imposto. Por quê? Porque tem uma exceção na lei. Essa lei só vale para imóveis. Então, quando você troca um relógio, eu tenho um relógio Rolex, você tem um relógio Omega, os dois são aço e ouro, Submariner, sei lá o nome que dá, e você acha que o meu e o teu vale mais ou menos a mesma coisa. Eu trocar um com o outro, eu tenho que pagar imposto. Por quê? Porque eu alienei um bem que tive um ganho de capital. Mas, Roberto, com que dinheiro que eu vou pagar se eu não recebi nada? Isso é um problema seu. A lei não entra nesse mérito. A lei entra no mérito que o imposto é devido. Por exemplo, tem muita gente que me fala assim, Roberto, mas eu não recebi nada, tá tudo lá ainda. Muito bem, imagina você é pedreiro, é contratado para fazer uma obra na casa de uma pessoa, e a pessoa vai lá, você começa a fazer a obra, como toda obra, estoura o orçamento, no final não tem dinheiro para pagar tudo, e o cara fala assim, olha só, eu tenho aqui na garagem esse Monza 1994, que vale 5 mil reais. Eu não tenho dinheiro para te pagar, leva o carro, toma. Este carro é pagamento de salário, está sujeito a INSS e imposto de renda. Por quê? Porque essa é a forma de pagamento. Você não tem que receber em dinheiro, você pode receber de qualquer forma. Mas, Roberto, como é que eu vou pagar imposto se o que eu recebi foi um carro? Vou vender uma roda? Isso é um problema seu, a Receita não está aí para isso. A Receita, se você não tinha como receber, não receba carro, receba outra coisa. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. As pessoas acham que porque não virou dinheiro, ou porque não entrou no Brasil, ou porque não saiu da conta dele, não tem que pagar imposto. O fato gerador do imposto é a alienação, é deixar de ser dono. Se você deixou de ser dono de uma cripto e agora é dono de outra cripto, porque o SDT, não se enganem, é uma cripto. Você trocou uma cripto por outra cripto. Troquei um Bitcoin, um Ethereum por uma USDT. São todas elas criptos. A única diferença é que uma é stablecoin e a outra não é. Mas isso não muda o fato de que todas elas são criptoativos. Trocou um pelo outro, você alienou. E isso está nas perguntas e respostas da Receita Federal, respondido pela Receita com todas as letras, é tributável, ponto. Esse é um ponto interessante da declaração e do pagamento de imposto. Se você tem, você tem que declarar. Agora, se você vai pagar o imposto, Só se der lucro. Só se der lucro. finalizar ali. Quando for a data de pagamento. Então, por exemplo, quem está comprando e vendendo agora, está tendo que declarar 1888? Tá, todo mês, porque a regra é essa. Tem alguma data até tal data? Até o último dia do mês seguinte, sempre tem que declarar. Vai ali no site. Vai lá no ECAC e preenche a gera 1888. o boletozinho no DARF. Não tem DARF para pagar na 1888, entendeu? A 1888 você só preenche um formulário eletrônico e envia. Não tem DARF. Você não paga imposto para declarar a 1888, você está declarando. Mas e o imposto? O imposto você vai preencher a declaração de imposto de renda ano que vem, no imposto de renda do ano que vem. Não, agora é 2023, quem operou lá em 2022. Aí você tem que preencher o programa Ganho de Capital. Quem operou 2023 para declarar durante o ano de 2023, todos os meses, tinha que preencher o programa Ganho de Capital, e aí tem um formulário eletrônico que você não envia para a Receita esse formulário agora. Você só preenche, gera o DARF e paga. No ano seguinte, quando você declarar o seu imposto de renda, você vai importar esse programa Ganho de Capital para dentro da declaração e aí vai entregar ele para a Receita Federal junto com os comprovantes dos DARFs mês a mês que você adiantou. Boa. Isso é assim esse ano, vai ser assim. Humberto Veloso. Até o momento, a Receita Federal do Brasil só sabe se as criptos estiverem em corretoras nacionais. Ele meio que fez uma afirmação. Na prática é assim mesmo?
Na prática a gente sabe que não, né? Ele Não, deve vamos estar lá. pesquisando ali. Na Como é? prática, na minha opinião, na prática, a Receita Federal não sabe nem das criptos brasileiras. Nem das criptos brasileiras. As corretoras nacionais, né? Não sabe. Por quê? Porque a 1888, você informa esse negócio para um setor que ele tem direito ao sigilo bancário, fica presa lá. A Receita vai mexer nisso no final do ano, quando ela faz a, a malha fiscal, ela bate se você tem alguma coisa de saldos. Esses saldos ela vai saber. Então, se você tem saldo e não declarar, ela vai saber. Mas o ganho mês a mês, ela não tem essa informação. É um processo lento, gradual. Exatamente. Né? Aí, se você cair numa malha fiscal, porque é o que eu falo para o pessoal que vocês precisam prestar atenção, pessoal, é o seguinte: se vocês caírem na malha fiscal, aí é que tem problema. E se não cair? Dificilmente você vai ter problema se você não cair na malha fiscal. Então, a frase que eu falo para os meus alunos, Alexandre, é bem assim: quando tudo dá certo é lindo. Deve ter um monte de gente assistindo a gente falando assim: eu nunca declarei nada, eu nunca paguei nada e nunca ninguém me pegou. Esse cara é um maior charlatão, porque isso aí é tudo balela. Eu falo assim: procura os 3 ou 4 que foram pegos para você ver o que ele vai falar para você. Ele vai falar assim: nossa, rasgaram tudo que eu tinha. Eu tô há 2 anos brigando e os caras discutindo e eu não consigo provar, mas eu tô certo e eles não. Mas eu não tenho a planilha porque eu não controlei. Aí eu fui ver na Exchange, a Exchange quebrou, fechou, sumiu, não tem os dados. E agora como é que você prova? Esse cara tá desesperado, porque ele tá a ponto de perder o imóvel que ele mora num processo contra o governo federal para pagar impostos. Então, assim, são muitos? Poucos, talvez 2% das pessoas. Mas esses 2%, quando você faz parte deles, é muito ruim, né? Então, assim, você precisa saber qual é o risco que você quer correr. Ah, Roberto, 98% eu vou correr o risco. Pois não, pode correr, tá aí contigo. A minha função aqui, como é a sua, é É orientar, educar, né? educar, para que cada um tome a sua decisão educada, entendeu? Conhecimento está aqui. Siga ou não. Cada conhecimento, cada decisão vai ter as suas consequências. É isso aí. Né? Depois não fala que o Alexandre Bianchi não trouxe conhecimento. A gente traz aqui na transparência para vocês. Tá? Exatamente. Álvaro Flávio fez a pergunta que você já respondeu, que é basicamente: se eu deixar as criptos na carteira, tenho que declarar ano que vem ou só quando eu tirar? Declaração, pelo que eu entendi, Você tem que declarar. Tudo que você tem, em 31/12, você tem que declarar. Você não precisa pagar imposto, boa. porque não tem alienação, mas tem que declarar. A Binance por ter escritório no Brasil, Leonardo Ramos. A Binance por ter escritório no Brasil reporta nossos dados de conta para a Receita diretamente ou não? Ela ainda não faz esse reporte. Ela é uma empresa que está lá na gringa, nesses países fiscais, mas tem um escritório em São Paulo, como eu tinha falado. Ela está discutindo isso com a Receita, tá? Isso aí é uma coisa que se fala muito no mercado. E pelo que se consta até agora, ela se negou a entregar esses dados porque ela diz que ela não tem essa obrigação. E eu entendo que ela não tem mesmo, tá? Mas é o que a gente conversou aqui lá no início dessa live. Ela negou. Ela negou. Ela negou e disse que não ia entregar porque ela não tem essa obrigação fiscal. Ela não faz Isso parte. foi recente, essa negação? Isso foi ano passado. No finalzinho, assim, mais ou menos. Em agosto, setembro do ano passado, teve essa discussão exatamente porque ela teve que abrir um escritório aqui, porque o cara que transmitia os Pix para ela fechou, aconteceu alguma coisa, mudaram os contratos e tal. Ah, por causa do Pix, ela teve que abrir alguma coisa foi aqui. Igual a corretora OKEx, né? Mexeram em alguma coisa disso. Aí o governo brasileiro falou: se você está recebendo o Pix para transferir, você tem que fazer e tal. Ela falou: não, eu não opero aqui. Eu só tenho clientes brasileiros, mas eu não opero aqui no Brasil. E ela está nessa discussão com a Receita. Ela está tentando provar que ela não opera. Ela não opera no Brasil. Ela opera com brasileiros, mas não no Brasil. E ela não está sujeita a leis brasileiras. E ela está certa, na minha opinião. Show de bola. A última pergunta é do João. A Binance é considerada corretora brasileira? Você já respondeu aqui. Ela é uma empresa gringa, mas tem um escritório aqui. E ele acabou de falar que a Binance se negou, porque fala que não tem jurisprudência, vai ficar nessa briga aí. Exatamente. Agora vamos falar um pouco do nosso treinamento, que é o treinamento Tributação Cripto, que veio com tudo agora no Brasil, uma parceria nossa que vai te mostrar do zero até o avançado nesse tipo de conhecimento
que é Tributação Cripto, para você entender como é que funciona esse universo, para você não ser pego na malha fina. Então, você vai aprender tudo sobre declaração de NFT, DeFi, airdrop, hold, crypto trade. Você vai aprender tudo, como é que funciona e principalmente essa diferença. Estamos vivenciando agora o momento da lei, lei passada, né? E depois vai começar a nova lei, que já está lançada, mas estamos agora até em maio com a lei passada. Então, a gente está fazendo dessa forma para ficar mais didático possível. E depois de maio desse ano, a gente vai começar a mostrar como é que funciona essa declaração nessa lei nova agora no mercado. Como é que funciona o treinamento? Tem suporte? Como é que funciona para a galera aí? Tem, o treinamento tem um suporte diretamente comigo, tá? Eu dou suporte diretamente aos alunos, tem um grupo de suporte. E uma coisa que é importante, quando vocês comprarem, clicando no link, vocês vão comprar na QIFI, tá? Mas o conteúdo não está no QIFI, então não se assuste, quando você entrar lá não vai ter nada lá, é assim mesmo. A gente vai passar um e-mail para vocês com o link e o acesso de senha para vocês acessarem na outra plataforma onde está o conteúdo, que é uma plataforma mais interativa, mais prática para o dia a dia do que a QIFI, tá? Então, a gente vai entrar em contato por e-mail assim que a compra bater no meu suporte já dispara para vocês o e-mail com a senha e o acesso para a nova plataforma. Então, não se assuste quando você comprar e entrar lá no QIFI, não tem nada, é assim mesmo, mas você vai receber o e-mail da nossa plataforma, procura o e-mail lá, Melver e Roberto Campos, que é a plataforma que eu uso. Você vai receber o e-mail e já vai ter acesso a todo o conteúdo. O conteúdo, como o Alexandre falou, está lá, é o conteúdo base 2023. Por que, Roberto, você ainda não botou o conteúdo 2024? Para não confundir quem tem que fazer a declaração de imposto de renda. Muita gente está comprando esse curso para entender como vai declarar agora em 2023. E se eu botar conteúdo de 2023, que é completamente diferente do de 24, o pessoal vai assistir a aula de 24, vai achar que é assim, não vai encontrar as coisas para declarar, vai ficar no suporte perturbando, que não acha as coisas. E você quem está operando em 2024 só tem que fazer a 1888, que essa aula já está lá, não mudou, isso não mudou nada, é só fazer do mesmo jeito que está lá no conteúdo de 2023, a 1888, e guardar as planilhas de controle para a operação que você vai fazer em 2025. Vai declarar e pagar imposto só em 2025. Então fica tranquilo que as operações de 2024 não tem que pagar nada agora, você só vai pagar em 2025. Então tenha paciência, espera passar 31 de maio para todo mundo que está comprando o curso para fazer como vai declarar esse ano, poder acabar essa etapa. A partir de 1º de junho a gente começa a falar como vai ser a tributação de 2024. Boa, boa. Então, material completo aí para vocês, com suporte, material para ensinar vocês a estarem declarando da melhor forma possível para não terem problemas futuramente nesse quesito de declaração. Beleza? Então, qualquer coisa que você fizer, NFT, DeFi, airdrop, tudo isso não está isento, não tem nenhuma lei falando, não, isso aqui você está livre, não. Tudo tem que ou tá declarando, ou no final, quando você realiza ali a operação, vai ter que estar pagando o imposto. Querendo ou não, né? Tem que fazer. Tem que fazer, mesmo quando a lei é clara, né? Tem mesmo... que fazer e acabou. Não adianta se você, não, vou deixar aqui na carteira, beleza. Mesmo quando é isento, você tem que declarar, por exemplo, algumas operações, você vai ter que declarar, por exemplo, quando é isento, você tem que, no imposto de renda anual, declarar o quanto você teve de ganhos isentos. Ou seja, você tem que declarar mesmo quando é isento. Show de bola. Galera, não é porque o Bitcoin veio com essa ideia de ser descentralizado, quebrar o governo. Disruptivo. Mas no final, a casa sempre ganha. Né? A casa é o governo precisa do imposto, o oxigênio dele, a casa sempre ganha, então ele vai querer morder ali, não adianta, não tem nada que você não vai ser pego nessa questão de imposto, o caminho é esse. Né? Eu quero deixar nesse gancho, acho que a gente está meio que terminando nesse wrap-up, eu queria deixar uma sacada sobre isso que você está falando. O governo sempre ganha em termos. Existem maneiras de você não pagar imposto em lugar nenhum no mundo. Como? Bom, em primeiro lugar, você tem que ser um nômade digital. Você não pode ter uma residência fiscal. Você não pode passar mais de 183 dias por ano em nenhum país. Primeiro ponto. O segundo ponto, tem outros critérios de desempate. O centro da tua vida está onde? Não pode ter centro da tua vida. Ou seja, se você é uma pessoa que tem 10 imóveis alugados no Brasil e todo o teu dinheiro vem disso,
Esse é o centro da tua vida. Então, para essa pessoa não vai dar certo, né? Você vai ter que ter outros métodos de fazer isso. Interessante isso, né? Porque, vamos supor, a pessoa é um nômade digital, só que ela tem, 10 milhões na bolsa do Brasil e ela fica viajando o mundo inteiro O para renda centro da vida passiva. dela está aqui. É. Então, ela vai acabar, quando Ela vai forem ter que- discutir aonde ele mora aqui. Só se ele tiver Bitcoin na carteira, lá, múltiplos milhões e fica sacando ali. Aí ele vai ter que pegar o seguinte, fazer, por exemplo, uma coisa que ele vai ter que procurar, um país fora do Brasil, montar, por exemplo, uma empresa no Brasil, pedir nacionalidade de um país que não tem imposto de renda, como, por exemplo, Bahamas ou BVI, que não existe lei de imposto de renda, e aí ele mora lá, e os negócios dele estão aqui. Para BVI e Bahamas, quando o rendimento vem de um país fora de Bahamas e de BVI, não tem imposto de renda para pagar, não tem nada. Não tem lei de imposto de renda. E aí esse cara tem um passaporte agora de Bahamas porque ele tirou nacionalidade, o direito de morar em Bahamas. Mas ele não para em Bahamas 180 dias por ano, então ele está rodando o mundo por aí. Então, esse cara não paga imposto em lugar nenhum. Ele está nômade digital, 0%. Tem as suas peculiaridades ali, então. Tem Mas algumas é peculiaridades. difícil, né? Uhum. O cara vai ter que se virar bem. Agora eu quero fazer minha última pergunta aqui, que é o seguinte. Vamos supor, o cara, ele comprou lá uma microcoin, e aí o cara colocou R$1.000, virou, sei lá, 10 milhões, só que estava na corretora, a corretora quebrou. E aí, como é que funciona isso? Se ele não vendeu, Se ele mas não aí conseguiu ter acesso ao dinheiro, ele perdeu R$1.000. perdeu R$1.000. Foi o que ele botou. Então a declaração nem precisa mexer nisso aí, né? É. Como ele perdeu, ou ele vai ter que provar isso aí que a corretora quebrou, assim? Isso é fácil de provar, né? Ele chegou a declarar, mas depois... Ele declarou R$1.000 na corretora X. Aí mostra lá que Mostra, ela ó, a quebrou. corretora quebrou, tá aqui o site, ó, quebrou. Todo mundo vai ver isso aí, não é um problema. O problema é que... Sabe que tem uma brecha aí, galera? Vai, ó, tava aqui, quebrou. Só que tá em outro lugar já. E acontece, tem umas brechas que dá para ter um prejuízo aqui, um prejuízo ali. Mas ele não vai poder dizer que teve um prejuízo de 10 milhões, que tecnicamente foi o que ele teve, porque valia 10 milhões no dia que quebrou. Mas ele não pagou imposto de 1 para 10 milhões, então ele não tem como dizer que ele tinha 10 milhões, porque senão ele teria que pagar 15% de 10 milhões, que ele nunca pagou e ele nunca realizou. Então ele não tinha 10 milhões. Pô, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. E aí a gente finaliza. Que é a criptomoeda Monero. Tem algumas criptomoedas que veio com esse intuito de ser 100% sigiloso. Uhum. Só que tem corretoras que estão tirando elas das corretoras. Então a Binance, a OKX, tem algumas corretoras que estão tirando a Monero porque ela é uma criptomoeda que não dá para descobrir o que está dentro da blockchain. Tá. E isso aí facilita a vida de quem está querendo se blindar. Isso facilita a vida de quem quer traficar droga, fazer tráfico de crianças, e eu sou contra. Eu acho que realmente facilita a vida de quem quer esconder patrimônio, mas eu sou contra porque eu imagino que você precisa pensar que amanhã você pode ter um filho e seu filho ser sequestrado e ser vendido usando uma moeda que ninguém pode rastrear. Deve ter arroz isso aí, né? Essas criptomoedas aí. Entendeu? Então eu sou contra, por exemplo, tráfico de drogas, eu sou contra tráfico de pessoas. Hoje tem tráfico de escravas brancas e negras, mulheres e homens. Tudo, né? E isso tudo é pago com esse tipo de dinheiro que ninguém consegue fazer o trace. Então, assim, eu não gosto de apoiar uma coisa pensando que um dia pode ser a minha filha, pode ser meu neto, né? Minha filha já está com 20 anos, não acredito que ela vai virar escrava branca, mas pode acontecer. Ir para uma festa, chegar lá, drogarem ela, enfiarem no navio e mandarem ela para a China. Pode acontecer. E aí vai ser pago com o quê? Com Monero, porque não tem como tracear. Por isso que muitas corretoras estão tirando, né? Eu sou contra uma coisa que, se houver um crime, não tem como fazer o tracing. Eu sou contra. Eu sou contra porque o que eu vejo é assim, a anarquia ela é muito bonitinha no papel, mas na prática ninguém quer viver na anarquia. Na prática, meio nublado, né? Ninguém sabe como é que vai ser no final. Porque, veja bem, você viu, saiu hoje no jornal como é que está o Haiti. Você ouviu falar nisso, não? Não. O Haiti hoje virou um país dominado pela milícia. A milícia tem mais armas que o exército. E a milícia tomou conta do país.
No Haiti, ou você faz parte da milícia e você tem um cargo bom na milícia, porque se você estiver na parte de baixo da cadeia da milícia, você toma um tiro na cabeça, você não manda. Mandei fazer, não fez, toma um tiro e acabou, não tem justiça. Num lugar onde não há justiça, por exemplo, você tem milhões em Monero, roubam os seus Moneros e você vai reclamar com quem? Se não é traceável, se ninguém sabe para onde foi. Então, assim, é muito bonito falar, mas eu vejo muita gente assim, eu gosto das cripto, porque as criptos assim, assim, assado. Até o dia que esvaziam a sua wallet e levam seu dinheiro todo. Vai recorrer com quem, né? Vai recorrer a quem? Ao bispo? Não tem como saber o tracing, não tem como saber quem foi. Perdeu, por exemplo, aquele cara que tinha um HD lá, que tinha não sei quantos milhões ou bilhões em bitcoins, né, que o cara perdeu o HD e estava numa wallet dentro do HD dele. Você não acha que ele hoje está falando assim, porra, essa porcaria podia ter um jeito de saberem que era meu? Porque eu perdi bilhões. Essa é a descentralização, né? O cara quer surfar, mas não quer... E você tem os ônus e tem os bônus, entendeu? Então, assim, qual é o bônus que eu aceito e qual é o ônus que eu aceito? Eu aceito, por exemplo, que se amanhã eu tiver um filho ou um neto sequestrado, ele seja vendido e isso vai ser pago em Monero e eu acho legal ter Monero? Eu não acho. Você acha legal não ter nenhuma forma de trace? Para começar, toda cripto tem uma forma de tracing. No caso da Monero não tem, porque quem é dono do blockchain não informa. Mas se quem é dono do blockchain quiser informar, você faz um trace daquilo ali desde o início e você descobre todas as pessoas que moveram aquele dinheiro para ali para dentro. É o que a polícia faz. O que a Polícia Federal hoje tem no Brasil? Elas têm máquinas que são mineradoras, que fazem parte do sistema de mineração, porque com as máquinas de mineração dentro deles, eles têm uma cópia do blockchain. Com uma cópia do blockchain, ele faz um trace no blockchain inteiro de todas as operações. E aí ele consegue, se ele descobrir uma operação que você fez, ele começa a montar o quebra-cabeças. Entendeu? Até achar alguém que operou aquele código com você. Muita gente acha que a blockchain do Bitcoin é indecifrável. Não. Justamente é um livro transparente, razão. Só vai demandar um pouco mais ali de tempo para estar ligando os pontos. Mas o blockchain do Bitcoin justamente é para isso, para transparência. Muita gente acha, não, o blockchain está escondido. É justamente o contrário. Você está escondido atrás de um código. Fica ali, né, e para sempre. E esse código está lá para sempre, ele não apaga nunca. E dá para fazer um trace, vir para trás até achar, por exemplo, alguém que operou com aquele código e que é um cara, um cidadão de bem, que não quer sonegar, e que a Receita vai falar assim, você comprou onde? E o cara vai entregar todo o histórico, porque ele tem, comprei na Binance no dia tal, com código tal, aí ele, agora pegou você ali pela Binance, vai começar a fazer um rastreamento, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente quer esconder, mas nem sempre esconder é a saída melhor para todos os casos. Com certeza. Bom, então vamos finalizar aqui o podcast. Galera, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou colocar daqui a pouquinho o link do curso Tributação Cripto. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, quem interagiu, quem esmagou o botãozinho do like, né, que é a frase minha aqui. Quero agradecer a todo mundo e principalmente que o nosso ilustre convidado, Robertão aí, mais uma vez, tamo junto. Sempre que você precisar, pode convidar que eu volto. Tamo junto, irmão. Galera, então é isso. Esse podcast vai lá pro Spotify, demais mídias também. E esse foi o segundo episódio do Bianchi Podcast. É isso e bora pra cima do mercado.